Filho único. Quais são os mitos que circulam na nossa cultura sobre filho único? E o que acontece de verdade se eu escolher ter um filho único? Se eu não quiser mais ter filhos, se eu não me sentir preparado para ter mais filhos, por qualquer motivo que seja. Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral, do Instituto Aripe. Estamos todas as semanas falando sobre temas relacionados à chegada de um filho. E hoje eu quero abordar a questão filho único. O filho único ele é visto na nossa cultura com um mito de que ele vai ser mais mimado, que ele vai ser mais super protegido. Isso você pode fazer com qualquer filho, não somente o filho único. A questão é que os irmãos, eles ofertam para a nossa vida 4 habilidades: competir, colaborar, negociar e dividir. Essas 4 coisas nós aprendemos com os irmãos. Eu vou repetir: negociar, colaborar, competir e dividir. Essas 4 habilidades nós vivemos todos os dias com os nossos irmãos. Mesmo que você queira ter um filho único, mas vem de uma família com mais filhos, você pode relembrar quantas vezes você competiu com seus irmãos, pelo amor dos seus pais, pela melhor posição, por qualquer tipo de regalia, por uma sensação de injustiça que você estivesse requisitando. Você pode ter negociado muitas coisas no quarto dos irmãos, sobre os lugares, os brinquedos, os momentos, as companhias, os amigos. Você pode ter dividido muitas coisas. E, sobretudo, você pode ter colaborado, porque você pode ter chegado a alguns momentos e vivido situações em que os seus irmãos estavam precisando de ajuda e você se sentiu convidado a ajudá-los. Então, você imagine um filho único, ele não vai ter essa experiência dentro de casa. Então, vai diminuir a forma visceral, contínua, interminável, com que ele teria a oportunidade de conviver com outros pares para aprender essas 4 coisas que eu disse. Então, o chamado para um filho único é socialização. Então, o pai e uma mãe de um filho único precisam se preocupar dele construir uma rede de amigos, de pares, de crianças da mesma idade, de idades diferentes, mas de idades em que ele possa se sentir íntimo dessas crianças, pertencente ao grupo, com questões em relação ao grupo. Não precisa ser um pertencimento fácil, pode ser um pertencimento com algumas angústias, que ele não me empresta o brinquedo, que ele não me deixa brincar com ele, que ele quer mandar na brincadeira, que eu quero trazê-lo e ele não quer vir, eu quero mandar nele e ele não quer me obedecer, né? Eu quero dividir isso aqui com ele e ele não quer. Então, todas essas questões do dia a dia de uma criança que estejam presentes nesse grupo de pertinência dos filhos. E, portanto, para compensar o fato dele não ter irmãos dentro de casa, a socialização vai precisar ser mais extensa. E isso não precisa ser necessariamente numa instituição. Não quer dizer que você tem que colocar o seu filho, por exemplo, numa escola integral. Não necessariamente. Mas significa que, por exemplo, se você tiver a pracinha perto da sua casa, onde o seu filho vai encontrar sempre com as mesmas crianças e desenvolver uma relação de intimidade, de parceria com elas, isso é uma forma de você colocá-lo nesta rede para viver todas essas experiências. A questão é que o filho único, quando ele está lá na pracinha e ele começa a viver uma experiência negativa, geralmente a gente se angustia e fica pensando assim: nossa, mas será que eu devo deixá-lo continuar a frequentar essa pracinha? Ele está voltando com questões, ele está voltando angustiado, né? E aí a gente retira ele do campo muito facilmente, como se a gente estivesse realmente protegendo de uma situação adversa. É claro que eu não estou aqui falando de situações de violência psicológica, de bullying, questões mais sérias. Mas eu estou falando desses pequenos conflitos de crianças que, se fosse dentro de casa, se fosse entre os irmãos, a gente não ia ter como protegê-los. Então, o pai e a mãe do filho único precisam ficar atentos para esses momentos em que a criança pode
estar exposta a algumas situações que são mais desagradáveis ou que são menos palatáveis assim para o nosso olhar que quer sempre proteger, tomar cuidado para a gente não coibi-las de participar disso, não impedi-las de viver essas coisas que vão ser parte do processo de amadurecimento relacional delas. É nessas coisas que as crianças vão aprender a se frustrar. Minha gente, uma das maiores habilidades da vida adulta é a tolerância à frustração. Nós precisamos dar aos nossos filhos o direito de aprender isso, porque isso que a nossa cultura chama mimo, nós chamamos de intolerância à frustração. Ou seja, eu não consigo não ter os meus desejos atendidos do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Esse é o processo de aprendizagem de uma criança, né? E ela ir entendendo que os desejos dela são limitados diante de determinados contextos, que eles não vão poder ser atendidos todos eles, ou pelo menos não vão ser no momento em que ela gostaria, que ela vai ter que negociar, que ela vai ter que competir, que ela vai ter que compartilhar, que ela vai ter que dividir, para poder criar outra esfera de desejos coletivos que ela não imaginava anteriormente e que pode fazer sentido para ela. Então, ter um filho único é uma alternativa, sim, é um direito que você tem de constituir a sua família, mas precisa tomar cuidados para ele ter uma socialização adequada que forneça a possibilidade dele ir aprendendo sobre as frustrações da vida, e os grupos são o grande lugar para isso acontecer, tá bom?